Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos aqui nos preparando para vivenciar melhor o 14º domingo do tempo comum. Estamos iniciando o mês de julho de 2025. Esse 14º domingo do tempo comum pertence ao ano litúrgico C. Muito bem. E o tema que eu escolhi para a liturgia deste final de semana é o seguinte: Jesus envia a todos em missão de paz. Após o fracasso da missão dos 12 apóstolos, como a gente pode ler em Lucas capítulo 9, de 1 a 6, que estão imbuídos excessivamente de ideologia nacionalista religiosa, quer dizer, daquela imagem do sucesso e da primazia de Israel, que deveria subjugar todos os outros povos, Jesus tenta uma nova missão e muda os enviados. Vamos ler com atenção. Vamos ler agora o capítulo 10, versículos de 1 a 12, depois de 17 a 20. Comecemos pelo versículo 1, que você já visualiza aí na sua tela. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. Por que esse número, 72? Ora, no livro do Gênesis, no capítulo 10, os povos pagãos conhecidos naquele tempo são precisamente 72. Portanto, esses 72 vêm do paganismo. Na verdade, eles vêm da região da Samaria, onde Jesus escolhe os novos enviados dele. Vejam só vocês. Portanto, após o fracasso dos 12 apóstolos, Jesus tenta novamente com outros, não ligados a essa ideologia nacionalista judaica. Comecemos agora a ler o versículo 2 do capítulo 10 de Lucas. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. A resposta ao anúncio da boa notícia será uma colheita abundante. As palavras de Jesus são um convite a tomar consciência de que se necessita da cooperação de todos. Infelizmente, na tradição religiosa, essas palavras foram limitadas e reservadas às vocações religiosas, reduzindo assim os aspectos mais relevantes da fala de Jesus. Como se Jesus aqui tivesse pensado em pedir ao dono da messe de enviar padres, monges, freis e freiras. Nada disso. Tornar-se trabalhador em sua messe é um convite dirigido a todos. Todos devem cooperar juntos para o anúncio da boa notícia de Jesus. Não existem categorias especiais, não existem categorias reservadas. E em seguida, Jesus dá algumas instruções a esses que ele envia. Leamos agora o versículo 3 do capítulo 10 de Lucas. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Jesus adverte sobre a hostilidade que haverá por parte da sociedade, especialmente do setor religioso, que se sente ameaçado pelo anúncio dessa boa notícia, isto é, de um novo e diferente relacionamento com Deus. E eles não podem suportar isso. Leamos o versículo 4 do capítulo 10 de Lucas. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em seguida, Jesus convida a ter plena confiança nas pessoas, os destinatários da evangelização. A urgência desse trabalho de anunciar a boa notícia é tão importante que não se deve perder tempo. Por isso que Jesus diz: não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Isso significa não se distrair pelo caminho, não perder tempo. Leamos agora o versículo 5, capítulo 10 de Lucas. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Devemos saber que na cultura judaica da época, não era lícito, como diz Pedro em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 28, a um judeu é proibido relacionar-se com um estrangeiro ou entrar em sua casa. Era impensável, portanto, que um judeu entrasse na casa de um pagão. Jesus aqui então está dizendo: não tenham esses escrúpulos, não tenham essas regras. E quando ele fala a paz esteja nesta casa, não é um convite, é um dom. O discípulo enviado é ele mesmo um dom de paz. Quer dizer, um dom de felicidade a quem ele visita, a quem ele encontra em sua frente.
Vejamos agora o versículo 6 do capítulo 10 de Lucas. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Amigo da paz, ou seja, uma pessoa em sintonia com essa paz que os discípulos são convidados a vivenciar. Ela, a paz, voltará para vós. Portanto, a paz não é perdida, mesmo se houver uma recusa dela. Vejam só vocês. Versículo 7 do capítulo 10 de Lucas agora. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Em seguida, Jesus volta a insistir sobre não discriminar casas. Isso dá a entender que era um problema e, na verdade, continua sendo ainda hoje. Em outras palavras, Jesus insiste para não se ter escrúpulos religiosos, não ficar em picuinhas, não cobrar tratamentos especiais por razões religiosas ou ideológicas. Ele está, no fundo, nos dizendo assim, não se façam de difíceis. Não fiquem a observar se naquela casa, naquela família, existem ou não existem as observâncias religiosas de vocês. Vão a todos, é o que ele está dizendo. Leamos agora o versículo 8 do capítulo 10 de Lucas. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. É estranha essa insistência de Jesus sobre não ficar presos a detalhes. Ainda é um tema muito atual também hoje, porque há pessoas que, por ideologias, ou por modas, ou por medos, têm problemas na alimentação. Não comem certos alimentos, descartam outros, criam problemas e dificuldades nas refeições. No fundo, Jesus insiste, abre aspas, comam o que vos é oferecido, mesmo se o que vos está sendo apresentado não se encaixa em seu menu ideal. Capítulo 10, versículo 9 agora. Prossegue Jesus dizendo, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo, o reino de Deus está próximo de vós. Atenção que Jesus diz curai, não está escrito sarai. Curar é um processo não apenas físico, mas também espiritual, que envolve a própria pessoa que está sendo tratada. O reino de Deus está próximo de vós, ou seja, a sociedade alternativa que Jesus Cristo veio trazer tem como seu efeito o bem-estar, inclusive físico, das pessoas. Vejamos os versículos de 10 a 12. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei, até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Quando Jesus Cristo fala, até a poeira sacudimos contra vós, esse gesto era o que se fazia saindo de uma terra pagã. Não se podia, entrando no território de Israel, levar qualquer coisa do mundo pagão, porque tudo era considerado impuro. Portanto, se sacudia até a poeira dos próprios pés ao se adentrar no território da Palestina. Em outras palavras, Jesus está dizendo, alguém não aceita esse dom de paz, então ele é como um pagão. Não se incomodem com isso e não percam tempo. Pode ser que não haja ainda condições necessárias para essa pessoa ou essa cidade, essa comunidade, acolher a novidade do reino. É isso que Jesus está nos dizendo. Vejamos o versículo 17 do capítulo 10 de Lucas. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Pois bem, eis aqui a conclusão. Os 72, ao contrário do retorno dos 12, que foi sem alegria, os 72 voltaram contentes, isto é, cheios de alegria, dizendo, Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Os 72 conseguiram libertar muita gente
das falsas ideologias. Esses demônios que eles expulsaram são as ideias erradas, as mentalidades equivocadas, que fazem as pessoas brigarem entre si, se dividirem, se odiarem e assim por diante. Eles conseguiram esse intento de libertar as pessoas dessas ideologias. Prosseguimos agora o versículo 18 do capítulo 10 de Lucas. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ora, na cultura daquele tempo, se acreditava que Satanás morasse no céu. Isto é, na corte divina, como nos diz o livro de Jó, no capítulo 1, versículos de 6 a 12. E que Satanás fosse uma espécie de inspetor geral. Ele descia à terra, espionava os moradores da terra e depois os acusava diante de Deus. Pois bem, com o anúncio da boa notícia de Jesus, isto é, com a apresentação desse Deus que é amor, esse Deus que é bondoso para com os ingratos e os maus, esse Deus que não premia os bons e castiga os maus, como a religião pregava, mas pelo contrário, esse Deus que é de todos, independentemente do comportamento das pessoas, comunica e oferece o seu amor, o papel de Satanás não tem mais razão de existir. O autor do livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, comentará mais tarde dizendo, abre aspas, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite perante nosso Deus, fecha aspas. Satanás perdeu o seu papel. Ele, o acusador, foi expulso. Isso é importante a gente se lembrar. Leiamos agora os versículos de 19 a 20, sempre do capítulo 10 de Lucas. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Então Jesus assegura que esse anúncio de vida e esses mensageiros da vida serão mais fortes do que todos os obstáculos e todas as dificuldades que poderão encontrar. Esse anúncio de Jesus é feito de acordo com a linguagem simbólica daquele tempo. Abre aspas, eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, fecha as aspas. Quer dizer, aqueles que têm o veneno em si mesmos e que podem envenenar os outros. E sob toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal, continua dizendo Jesus. Portanto, Jesus assegura à comunidade dos que creem que, quando eles são portadores de um anúncio de vida, e são portadores porque acolheram essa vida e agora a transmitem aos outros, não há nada que possa prejudicá-los e que possa fazer-lhes algum mal. Após essa excelente explanação do texto do Evangelho deste domingo por parte de Frei Alberto Madi, passo eu agora, Padre Telmo, as minhas considerações pessoais. E começo citando um trecho do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7, que vem muito a calhar para o tema da liturgia deste domingo. Diz Isaías nesta passagem, como são formosos sobre os montes os pés do mensageiro que anuncia a paz, que anuncia coisas boas e proclama a salvação. O Evangelho deste domingo deixa claro que a missão é de todos os cristãos e para todos os povos da terra. Os 72 enviados, além do significado já explicado anteriormente por Frei Madi, possui também um significado de totalidade, de plenitude. Basta conferirmos alguns textos, como Gênesis 10, de 2 a 31, Êxodo 1, versículo 5, Deuteronômio 10, versículo 22 e Zacarias, capítulo 7, versículo 5. Com isso, Jesus quer dizer que sua missão não foi confiada apenas a 12 apóstolos, mas a todos, a totalidade das pessoas que o seguem. Todos os seus seguidores devem se tornar também seus enviados, seus missionários. Portanto, ser missionário significa contagiar as pessoas com os valores do Evangelho de Jesus. Não é a minha proposta, não são as minhas ideias ou os meus projetos que contam,
mas aqueles de Jesus, o Cristo. Se confrontamos as atitudes e atividades dos discípulos após a paixão, morte e ressurreição de Jesus, como está lá em Atos capítulo 1 ao 12, com as do Mestre, constataremos uma imensa semelhança entre Jesus e seus discípulos. Por exemplo, o grupo de Jesus continuou itinerante, como Jesus era. Os seus seguidores estavam atentos ao bem-estar completo das pessoas que integravam a comunidade. Outra característica comum, a prioridade era o anúncio e difusão da boa notícia, do Evangelho de Jesus, mais do que qualquer outra atividade. As pessoas se maravilhavam com o testemunho vivo dado pelos discípulos e os convertidos aumentavam. Todos nós hoje somos devedores daqueles que, desafiando distâncias, diferenças, diferenças linguísticas, quero dizer, diversidade cultural, conforto e segurança, riqueza e bem-estar, se dispuseram a ser transmissores do Evangelho. Isso tudo é ainda mais repleto de mérito se levamos em conta um dado intrigante. A proposta que Jesus transmitiu e vivenciou é um comportamento social desviado, ou seja, completamente marginal. O movimento iniciado por Jesus foi e sempre será um movimento contracultural. Isso significa que o projeto do Evangelho jamais será assimilado e acolhido totalmente pela sociedade humana. É preciso deixar bem claro que a missão de todos aqueles que desejam ser discípulos e discípulas de Jesus possui sempre o mesmo objetivo, a mesma finalidade. Qual que é essa finalidade? Curar os feridos da sociedade e anunciar a proximidade do reino de Deus. É sempre esse o objetivo da missão. Em segundo lugar, essa missão deve ser realizada com os mesmos procedimentos. Nada de grandes recursos financeiros, nada de segurança pessoal, nada de ostentação, nada de privilégios, conviver com quem recebe aqueles em nome de Cristo. E sem concessões para se obter favores. É assim que deve proceder o missionário. E aí fica a questão. Será que a nossa comunidade se encontra realizando essa missão que Jesus nos confiou e do modo que Ele nos confiou? Ou será que estamos confiando e nos apoiando mais em nossas ideias, projetos e recursos materiais? Pensemos bem nisso. E concluindo agora essa nossa meditação do Santo Evangelho, do 14º domingo do Tempo Comum, ano litúrgico C, já está aparecendo aí na sua tela essa oração que eu convido todos a fazermos juntos. Dá-nos, Senhor Jesus, a coragem de deixar as amarras das seguranças e dos nossos hábitos para seguir o teu convite. Ide. Contigo não temos nada a temer, Senhor. Espalharemos as sementes da tua palavra. Dá-nos mais fé e a coragem de ousar, mesmo quando tudo ao nosso redor desacelera o ímpeto do anúncio. Agradecemos-te por nos ter escolhido e por confiar em nós. Envia ainda, Senhor, homens e mulheres que, abandonando tudo, se põem a caminho para terras desconhecidas. Muitos derramam seu sangue sobre os passos das boas notícias. Pedimos-vos por eles, Senhor. Dá também a nós a mesma coragem. Senhor nosso Deus, faze-nos anunciadores da paz, lá onde tudo fala de vingança e de ódio, de guerra e de violência. Que as nossas vidas falem, certos de que nada é impossível contigo e para ti. Amém. Um beijo no coração de todos vocês que nos acompanharam. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. Aproveitem o vosso domingo.